Bom, eu postei o NFL News mais cedo sobre a coletiva do Goodell, papapipopopó, mas temos mais notícias. Notícia que é bastante impactante, porque a gente está falando de um dos melhores defensores da NFL, um dos melhores defensores da liga nos últimos 5 anos, pelo menos. E esse defensor é o Myles Garrett. Eu vou fazer 2 vídeos, este falando da notícia, falando um pouco sobre o Myles Garrett, o impacto dele, quem é, e um outro vídeo em anexo apenas para os membros, de começar a especular destinos plausíveis para o Myles Garrett se de fato ele for trocado. Lembrando que o Myles Garrett pediu oficialmente troca e o Tyreek Hill não, tá? O Tyreek Hill não pediu oficialmente troca, ele deu aquele chilique no vestiário depois do jogo contra os Jets, mas conversou com o Greer, com o Nerdola, o McDaniel, tá tudo bem aparentemente nesse aspecto em relação a ser trocado. O Myles Garrett não, tá? Então eu vou ler a declaração oficial dele aqui. Ele postou nas redes dele, foi reportado nos Estados Unidos. Abre aspas. Traduzido, obviamente. Quando criança, sonhando com a NFL, tudo o que eu pensava era no objetivo de vencer um Super Bowl. E esse objetivo me motiva hoje mais do que nunca. Lembrando, a gente está na semana do Super Bowl, né? Meu amor pela comunidade do Nordeste de Ohio e pela incrível torcida do Cleveland Browns tornou essa uma das decisões mais difíceis da minha vida. Esses últimos 8 anos me moldaram no homem que sou hoje. Embora eu tenha amado chamar essa cidade de lar, meu desejo de vencer e competir dos maiores palcos não me permite acomodação. O objetivo nunca foi apenas de ir de Cleveland para Canton, onde está o Hall da Fama do futebol americano profissional, que fica em Ohio, inclusive. Sempre foi competir e vencer um Super Bowl. Com isso em mente, solicitei uma troca do Cleveland Browns. Então, esse final é o mais importante. Competir e vencer um Super Bowl. Com isso em mente, solicitei uma troca do Cleveland Browns. A conclusão que a gente chega é que o Myles Garrett não acredita que ele vencerá um Super Bowl pelo Cleveland Browns. Myles Garrett entrou na NFL como primeira escolha geral daquele draft de 2017. Sim, aquele do Mitchell Trubisky, mas também do Patrick Mahomes. Ele foi a primeira escolha geral e era consensualmente o melhor prospecto chegando aí na NFL. Em Cleveland, comeu o pão que o diabo amassou várias vezes, né? E conseguiu sim ir à pós-temporada, mas nunca teve um time que era o favorito ao Super Bowl. Era um time, especialmente quando o Baker Mayfield estava lá no final, que poderia pensar em alguma coisa e vencer os Steelers. Chegou numa semifinal de conferência e perdeu para o Kansas City Chiefs no Divisional Round. Mas nada além disso em termos de sucesso de pós-temporada para o Myles Garrett. Quem é o Myles Garrett? O Myles Garrett é um dos melhores defensores da NFL. Ponto. É um dos melhores jogadores de sua posição e brigou para ser o líder da NFL em sacks na última temporada. O Myles Garrett tem 102 sacks e meio, que é a segunda melhor marca desde 2017, só perde para o TJ Watt no quesito. No ano passado ele foi segundo em sacks também e até a última semana estava brigando para ser o primeiro. Trey Hendrickson do Cincinnati Bengals, aliás, sempre que possível vou parabenizar o Cincinnati Bengals aí, excelente gestão dessa pessoa chamada Mike Brown também, que manteve o Zach Taylor e tudo mais. Os Bengals tiveram líder em sacks, em jardas passadas, jardas recebidas, o cacete a 4 e não foram para os playoffs. Mas mais do que isso, sempre quando a gente vê um jogador desse de impacto aposentando-se ou pedindo para ser trocado, virando notícia, vem toda aquela capivara do cara. Vem toda a capivara desde que ele tem 18 anos. Mas no final das contas, muitas vezes isso não importa, porque a gente tem que falar sobre a produção atual do jogador. Então eu separei um recorte das últimas temporadas. Primeiro, mais de 10 sacks em 7 temporadas seguidas. Por que eu uso o 10 aqui? Não é porque é número fechado, não. É porque é o sarrafo para edge rushers em termos de sacks. É como se fosse 1.000 jardas aí para um wide receiver, né? Passadas 1.000 jardas, você costuma estar aí na prateleira de cima na NFL. Para vocês terem ideia, o recorde de mais temporadas seguidas com pelo menos 10 sacks é do Reggie White, que é um dos melhores defensores da história, top 5 defensores da história, de 85 a 93. O Myles Garrett foi terceiro em pressões nas últimas 3 temporadas, então continua contribuindo, não é só finalizando jogadas, não é só com sacks com 84, só o Max Crosby e o Aidan Hutchinson tiveram mais pressões nesse período. Então, assim, é um jogador absolutamente dominante e continua sendo, eu acho que ainda será por mais algumas temporadas. E aí fica a grande questão, o grande questionamento, quanto vale? Gente, no mínimo 2 primeiras rodadas. Começa por aí a conversa. E esse preço acaba sendo um pouco proibitivo. Por que que no mínimo essa conversa começa por aí? Porque para o Cleveland Browns, trocar o Myles Garrett, além de todo o impacto em relação a você meio que você está dizendo que você não compete, coisa que o Myles Garrett acredita que é verdade e boa parte de nós acreditamos também, né? Ainda mais com o Deshaun Watson
como quarterback, mas você passa uma mensagem para o vestiário. Então isso não vai sair tão barato, tipo o que o Dallas Mavericks fez, mais ou menos, com o Luka Doncic. Então começa com 2 primeiras rodadas, tá? Até por conta do impacto. Se os Browns trocarem hoje o Myles Garrett sem a designação, pelo Spotrac fica 36 milhões de dólares preso na folha deste ano, e a economia é o contrário, eles ficam com 16, menos 16 no teto. Se for para trocar, seria com a designação pós 1º de junho. E aí ficaria 14 milhões preso no teto deste ano e 21 milhões preso no teto do ano que vem. Para você arcar com 14 milhões de dólares mortos, dead cap, neste ano, e mais 20 no ano que vem, ou seja, basicamente você está pagando para o Myles Garrett jogar contra você, tem que ser muito bom e tem que compensar muito. Como compensaria? Com 2 escolhas de primeira rodada, no mínimo. A conversa começa por aí. Eu acho que Cleveland não fecharia negócio nesses moldes. A verdade é que eu acredito que isso não vai dar em nada, sendo muito sincero, porque o Cleveland Browns muito provavelmente não quer arcar com esse dinheiro preso e ninguém vai pagar o suficiente. Até porque eu friso a palavra Super Bowl no comunicado do Myles Garrett. Isso indica que ele não vai querer ser trocado para qualquer time. A gente poderia pensar alguns times aí, por exemplo, o New England Patriots teve problemas em sacar o quarterback no ano passado. Ele não vai querer ir para o New England Patriots, porque os Patriots não brigam por um Super Bowl na próxima temporada. E aí deu até um pouco de trabalho de pensar times para a gente conseguir acomodar essa situação. Eu separei 4 times, 2 deles contenders, 2 deles que entram na temporada que vem com condições de vencer o Super Bowl. Mas aí tá num outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo aqui e a gente já se estendeu. Não acho que Cleveland vai trocar, é um jogador de elite que ninguém vai pagar o suficiente, sendo muito sincero. Eu acho, por exemplo, né, pelo menos, ainda tem outra situação que deixa mais desagradável, vamos dizer assim, para o Myles Garrett para esse negócio ser fechado, que ele quer ir para um time que almeje um Super Bowl. E não são muitos. E os que podem almejar ou não tem espaço na folha, ou, por exemplo, Baltimore Ravens. Cleveland não vai trocar o Myles Garrett para o Baltimore Ravens. Cleveland não deve querer trocar o Myles Garrett para a Conferência Americana. Eu separei 4 times e todos esses times são da Conferência Nacional. Se for para ter uma troca, eu não acho que vai ser para a UFC. Mas vamos ver o que vai acontecer, certo? Tem então esse outro vídeo para os membros, tá? Então assistam. É uma especulação muito inicial, eu não acho que ele vai ser trocado, frisando, mas se for, eu separei 4 destinos possíveis, tá, para os membros. Que ótima oportunidade para você assinar o Like Plus, hein? Clica aqui embaixo, que aí você tem acesso a 4 vídeos hoje. O NFL News, este que você está assistindo, 4 destinos possíveis para Myles Garrett e também um pouco sobre o Pete Carroll como novo head coach dos Raiders. É muito conteúdo e agora que a gente tem menos jogos, o Like Plus fica ainda mais legal no nosso sistema de membros. R$ 7,99 por mês, clica aqui embaixo, assina e venham conosco, tá bom? É isso, seguimos com a programação nesta semana. Tem um monte de coisa que a gente já preparou aí. Amanhã eu vou no Flow Esporte Clube, como eu já destaquei, terça-feira às 15 horas, aqui no YouTube eu te espero. Também tem o Além das Linhas, quarta-feira com o Golim. Tem 2 crônicas que eu redigi aí que vão ao ar no Abre o Jogo do Super Bowl. Tem Ligue Diário, né? Então a gente te espera todos os dias aí na ESPN. Tem muita coisa legal. Um beijo carinhoso, a gente volta com mais em breve. Tchau.